Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, uma alegria mais uma vez estarmos juntos para estudarmos, para refletirmos juntos sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E desta vez nós vamos tratar de um tema que é uma visão espírita da experiência de quase morte, ou EQM, a sigla utilizada para designar este termo. E gostaria de dizer, inicialmente, que experiência de quase morte, ou EQM, ele não é propriamente um tema tratado pela doutrina espírita. Este é um tema mais recente, um tema tratado pela medicina, estudado por pesquisadores, especialmente psiquiatras, parapsicólogos, que vêm investigando esses fenômenos. Mas como a gente vai tentar apresentar nessas reflexões, nesse estudo, é um tema que guarda uma relação muito grande com fundamentos da doutrina espírita. Uma vez que está tratando de uma experiência de quase morte e com relatos muito interessantes, muito curiosos, que são pesquisados pela medicina, pela ciência, nós vamos verificar que para nós espíritas, com os conhecimentos e as revelações que os espíritos nos trazem, não é um fato, não é uma experiência que seja tão surpresa, tão inexplicada para nós espíritas. Muito bem. O que são exatamente essas experiências de quase morte? Então tem um autor, que é um autor holandês, um pesquisador nessa área, que ele diz assim, que as experiências de quase morte são experiências subjetivas, então elas são experiências vividas por cada indivíduo, experiências próprias de cada indivíduo, e que acontecem geralmente em condições de risco de vida, ou seja, quando um indivíduo passa, por exemplo, tem um acidente, tem uma parada cardíaca, está no estado de coma, ou seja, são essas as situações de quase morte. Em alguns casos, ele inclusive na parada cardíaca, em algumas situações ele precisa do processo de ressuscitação, e nessas condições, quase morrendo, passando por parada cardíaca, passando por estado de coma, que muitas das vezes leva alguns dias, semanas, depois de sair desta situação, porque a experiência é de quase morte, ele não vem a desencarnar, depois disso, depois de restabelecido, recuperado, esses indivíduos, esses pacientes, têm lembranças de uma série de impressões, de situações que eles viveram durante esse estado especial de consciência, durante o coma ou durante o processo de parada cardíaca. Então ele chama de estado especial de consciência, porque nestas situações, segundo a medicina tradicional, ele não deveria ter consciência do que está acontecendo durante o coma ou durante o estado de parada cardíaca. Então, e esses diversos casos, que são pesquisados pela medicina, pelos psiquiatras, pela ciência, eles incluem diversos elementos comuns, diversas situações comuns entre os casos distintos. Então, que elementos que seriam esses? Muitos desses pacientes, após passar por essa experiência, eles relatam uma experiência fora do corpo, uma experiência extracorpórea. É muito comum que esses pacientes, por exemplo, relatem estar vendo o seu próprio corpo durante, por exemplo, procedimentos que os médicos estão realizando de ressuscitação. Eles acompanham aquilo, mas não acompanham do corpo, eles acompanham como uma visão de cima
observando tudo o que está acontecendo, acompanhando e relatando casos que aconteceram de fato durante aquele período e que podem ser comprovados, né? Então, dentre esses elementos comuns, um deles é o relato, a lembrança de uma experiência fora do corpo, de uma experiência extracorpórea e de relatar fatos vividos de fato, acontecidos na realidade, enquanto ele estava sendo reanimado, por exemplo, quando ele estava no coma. Pacientes relatam sensações, sentimentos agradáveis, a visão de um túnel por onde eles estão passando, onde tem uma luz. Eles relatam encontros com parentes, com amigos já falecidos, né? Muitos desses, durante esse período, tem uma revisão, passa um filme na sua cabeça de sua vida, né? E descreve, inclusive, esse retorno consciente ao corpo físico. Então, esses são alguns relatos. E, como eu disse, quando a gente fala, por exemplo, da experiência fora do corpo, né? Dessas sensações agradáveis, dessa visão de uma luz, de parentes e amigos falecidos que vêm ao encontro dele, como eu disse, para nós não é algo que nos surpreenda, né? Nós temos o relato na doutrina espírita de situações como essas vividas pelos espíritos, não apenas no mundo espiritual, mas também durante o processo de emancipação da alma, né? Durante o sono, os nossos sonhos, por exemplo, nós vamos tratar disso mais à frente, são lembranças de experiências vividas pelo espírito, pela alma, enquanto o nosso corpo está adormecido, né? Bom, então sobre esse tema EQM, que eu disse que não é um tema espírita, um tema tratado pela doutrina espírita, ele começou a ser pesquisado de maneira séria, de maneira científica, por um pesquisador, por um psiquiatra norte-americano, Dr. Raymond Moody Jr., que publicou em 1975 este livro, né? O livro Vida Depois da Vida. E neste livro ele publicou o relato de diversos casos de experiência de quase morte, de pacientes diversos, que ele conseguiu catalogar. Então, são cerca de 150 casos que estão aqui nesta publicação de 1975, que é uma das primeiras, ou a primeira publicação científica séria, né, nesta área de experiência de quase morte. E esse livro teve um impacto muito grande, né? Após a publicação deste livro, várias outras pesquisas e vários outros médicos começaram a se interessar por esse tema no mundo inteiro. E só para termos uma ideia do impacto desta publicação deste livro, né? No prefácio do livro, uma médica, doutora em medicina, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela fez o prefácio do livro para o Dr. Moody, e ela escreve neste prefácio o seguinte, permita-me ler um trechinho. O Dr. Moody deve estar preparado para um bocado de críticas, vindas principalmente de duas áreas. Haverá membros do clero, ou seja, da igreja, que ficarão perturbados por quem quer que ouse pesquisar uma área supostamente tabu. Ou seja, ele está tratando de um tema de forma científica, né? Mas de um tema que, a princípio, como ela fala que é uma área tabu, supostamente tabu, essa questão da morte, do que acontece depois da morte, se a alma existe ou não, é um tema geralmente tratado pela religião, né? Não é um tema estudado tipicamente, tradicionalmente, pela ciência, pela medicina. E ele, como psiquiatra, como médico, estava entrando numa área
que tinha essa conotação, né, que tinha essa ligação, porque eu estou falando de experiências de quase morte, de uma comprovação de uma vida após a morte, né, tema geralmente tratado pela religião. Então ela dizia que o Dr. Moody devia estar preparado para essas críticas, porque o impacto disso seria muito grande. Então o primeiro grupo seriam dos religiosos que iriam criticar, segundo ela. De fato aconteceu, né? O segundo grupo de pessoas do qual o Dr. Moody pode esperar que reajam ao seu livro com preocupação são os cientistas e os médicos que encaram estudos desse tipo como algo, ela coloca entre aspas, não científico. Então vejam que ele não tinha por onde escapar. Ele estava tratando de um tema científico, que também é tratado pelas religiões, e que, segundo ela, haveriam críticas tanto dos religiosos quanto do grupo de cientistas e de médicos, porque eles achavam que esse tema não deveria ser tratado pela medicina. O fato é que este livro realmente provocou um impacto muito grande, positivo na realidade, porque após a publicação em 1975 deste livro, diversas outras pesquisas no mundo inteiro começaram a ser realizadas sobre EQM. Pelo que se tem conhecimento, em 1977 é publicado o primeiro artigo científico numa revista médica, né, cujo título é Na Hora da Morte. Dois pesquisadores, o Ozes, da Letônia, e o Heridsson, da Islândia, publicam um livro com essa temática também. E a partir daí um crescimento muito grande do interesse científico pelo tema EQM no mundo inteiro. Nós identificamos um artigo que foi escrito por um grupo de pesquisadores, entre eles um brasileiro, né, um psiquiatra, parapsicólogo brasileiro, que é o Dr. Alexander Moreira Almeida. Ele é professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, é coordenador de um grupo de pesquisa que é chamado NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, e este médico, junto com outros psiquiatras, médicos internacionais, fez uma pesquisa e publicou um artigo científico intitulado Quase 40 anos investigando EQMs, uma visão geral das principais revistas científicas. Esse artigo foi publicado em 2014, né, quando esse tema completava 40 anos, né, de pesquisas, de publicações, e ele conseguiu, nessa pesquisa, identificar cerca de 260 artigos científicos já publicados no mundo, e ele fez uma revisão bibliográfica e comentários sobre esses mais de 260 artigos publicados sobre o tema. Bom, apenas para a gente ilustrar, né, um caso desses verídico de experiência de quase morte, nós gostaríamos de relatar justamente um caso que é estudado pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, quando ele faz o relato, né, de um paciente que deu entrada num hospital. Esse paciente já estava em parada cardíaca há algum tempo, estava inconsciente, né? Então ele é atendido pela equipe médica, que começa então a fazer o processo de reanimação desse paciente. E para aquele caso era preciso fazer um procedimento de intubação, né? E seguindo o protocolo médico, eles verificaram que o paciente ele usava uma dentadura, e era necessário fazer a retirada da dentadura, o que foi realizado. Então, uma enfermeira que fazia parte da equipe retirou a dentadura daquele paciente para fazer o processo de intubação. Foi feito, né, todo o procedimento de reanimação pela equipe médica. O paciente volta a ter os batimentos cardíacos,
mas a consciência dele volta algumas horas depois desse processo. Então, ele é levado ao quarto, enfim, todos aqueles procedimentos médicos. O paciente ainda estava num estado de torpor muito grande devido ao tempo que ele ficou em parada cardíaca, tem um tempo aí, né, alguns dias para recuperação. Muito bem. Alguns dias depois, esse paciente agora no quarto, lúcido, entra uma enfermeira no quarto dele, ele então se dirige à enfermeira que ele nunca tinha visto, né, e diz para ela assim: você sabe onde está a minha dentadura. Eu vi você tirando a minha dentadura e colocando na gaveta daquele carrinho. Ele se referia àquele carrinho que é usado pela equipe médica, né, um carrinho de reanimação. Então, assim, ele estava num estado de inconsciência, com parada cardíaca, quando foi feito esse procedimento, e ele olhando para a enfermeira, ele se lembrou, olha só, ele se lembrou, ele estava inconsciente, mas ele se lembrou que aquela enfermeira tinha tirado a dentadura dele e tinha colocado no carrinho de reanimação. Fato que realmente aconteceu. A enfermeira realmente estava na equipe de reanimação, naquele dia, naquele momento, né? E ele lembrou disso. Então vejam que é uma experiência ou uma lembrança que, teoricamente, pela medicina tradicional, por ele estar inconsciente, por ele estar em estado de parada cardíaca, ele não deveria ter aquela lembrança, né? Então, o paciente ainda disse que a equipe médica, em algum momento, estava desanimando de reanimá-lo. Ele tem essa lembrança, ele relata isso depois, que a equipe médica estava em algum momento lá tentando fazer a reanimação, pensando em desistir, e que ele naquele momento ficou desesperado porque ele queria viver, ele dizia para a equipe, né, que não deveria desistir. O paciente, ele relata ter então uma visão do alto daquele quadro, de tudo que estava acontecendo ali, e ele descreve assim fatos precisos do que ele viu, né, nessa experiência extracorpórea. Então esse é um exemplo, né, um caso real que ilustra o que são essas experiências de quase morte. Então é um caso de um paciente, mas existem inúmeros casos pesquisados pela medicina, pela ciência, e com relatos muito semelhantes a esse, né? Bom, qual a importância disso do ponto de vista das pesquisas científicas? E a gente já começa a fazer uma relação com os princípios da doutrina espírita. Para a ciência, essa investigação, né, ela vai levar a uma relação importante que é entre a mente, a consciência e o cérebro, né? O cérebro, o órgão físico. E para a medicina tradicional, para a medicina convencional, é o cérebro, é o órgão físico que produz a mente, que produz a consciência. Só que num caso como esse, que a gente acabou de relatar, há algo curioso, ou algo contrário a esta teoria, porque no estado de parada cardíaca que ele estava, no estado de inconsciência, ele não poderia ter a lembrança das experiências que de fato aconteceram, reais, né? E ele não poderia relatar, ele não poderia ter memória disso, ele não poderia ter experiência em todas aqueles fatos que ele relatou, se ele estava inconsciente, né? Existe uma linha na medicina tradicional que vê nesses fatos, e o fato é inquestionável. Então, os casos, os relatos, essas experiências, as inúmeras, elas existem. Agora, a explicação para isso é que os pesquisadores estão tentando descobrir. E uma linha de pesquisa nessa área é dizer que, no estado desse, essas lembranças, essas experiências, esses relatos são alucinações.
provocadas por medicação que os pacientes tomam, por alta dose de medicação ou por falta de oxigenação no cérebro. Só que essas hipóteses, a de alucinação, por exemplo, como é que é uma alucinação se ele está relatando um caso que aconteceu realmente, o caso real, a experiência vivida ali. Então não é só fruto da imaginação dele, uma alucinação, quando o paciente relata coisas que realmente aconteceram, que são comprováveis durante o estado de inconsciência, né? Então essas pesquisas, esses estudos, elas vão responder a essa questão dessa relação mente-cérebro. É o cérebro, o órgão físico, que produz a mente, ou é a mente, é algo além do cérebro, apesar de estar relacionada com ele? Então, nós espíritas temos essa resposta já há algum tempo, né? O ser inteligente, que a medicina, ou que está sendo chamado de mente ou de consciência, né, que é o ser pensante, o ser inteligente, o espírito, né, é algo além do cérebro, independente do cérebro. No entanto, enquanto encarnado, tem uma relação muito forte com o cérebro, com todo o corpo físico, né? Mas os cientistas, os pesquisadores estão nesta linha. E nesta linha de pesquisa, entrando num tema e comprovando um tema que é de interesse da humanidade, das religiões, que é a comprovação da imortalidade da alma, que existe algo além do corpo físico, né, de forma comprovada, de forma científica. Então, assim, nesses vários casos, várias experiências de quase morte, pesquisadas, estudadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e um dos pesquisadores nós citamos é o professor lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eles classificam essas experiências, eles chamam de elementos comuns, as situações comuns na EQM, em dois grandes grupos, né? Então, tem um grupo que são relatos de lembranças de diversas situações vividas pelo paciente, né? Enquanto o corpo permanece inerte. E um outro relato, que é curioso, que é uma transformação muito grande, uma transformação profunda do ponto de vista pessoal, de vida, de valores, após a experiência de quase morte. Tá? Então, quais são esses elementos comuns? O que tem de comum em todos esses casos? Então, muitos relatam o seguinte: eles ouvem os médicos os declararem mortos, ouvem sons diversos, eles se veem fora do seu corpo, como esse caso que eu relatei anteriormente. Eles relatam e eles assistem às tentativas de ressuscitação do próprio corpo, numa visão de cima, né, vendo tudo o que está acontecendo ali, uma experiência fora do corpo físico. Muitos relatam ter uma sensação de calma, de um bem-estar. Eles dizem ter um corpo de uma natureza diferente da nossa, do corpo físico. Então, olha que curioso. Veja, isso não são estudos espíritas, não, gente. São estudos feitos pela ciência, por psiquiatras, por parapsicólogos, por médicos, né, estudando casos verídicos. Então, um dos elementos comuns é que a lembrança que eles têm é de, nesse estado, de ter um corpo, mas um corpo diferente, com capacidade, com características e com faculdades diferentes do nosso corpo físico. E aí nós já conseguimos, aqueles que conhecem a doutrina espírita, associar ao corpo perispiritual, ao perispírito, ao envoltório do espírito, que é esse corpo de natureza diferente da nossa, do corpo físico, né? Então, outro elemento comum, eles relatam e têm lembranças de encontros com amigos, com familiares que já faleceram, né? Esses familiares os ajudam,
os recebem, conversam com eles. Muitos relatam, nesses elementos que são comuns, fazer um reexame de suas vidas. Outra coisa interessante nessas experiências, eles dizem visitar determinado local, né, bem diferente do nosso mundo físico, e em algum momento eles encontram uma barreira, uma fronteira que eles não podem ultrapassar. Muitos sentem que precisam voltar, que precisam retornar à Terra, estão em outro local e precisam retornar, e sentem alguma resistência para isso. Muitos querem permanecer, sentem um bem-estar tão grande, o sentimento de paz, de alegria, de amor, e que eles não querem retornar, mas sentem que precisam retornar, né? Muitas dessas lembranças que eles têm, depois que retornam desse estado, os pacientes também dizem ter alguma dificuldade em expressar, em contar esses acontecimentos, né, por se tratar de uma experiência bem diferente daquela vivida aqui na Terra, das coisas da Terra, das coisas do mundo físico. Eles têm alguma dificuldade em expressar, em contar, né, aquilo que aconteceu. E por último, como eu mencionei, um dos elementos comuns também que acontece com muitos pacientes que passam pela EQM é que após essa experiência eles têm uma transformação pessoal profunda, de vida, de valores, né, em função disso. E que transformações são essas? Para muitos, depois dessa experiência de quase morte, eles passam a ter menor medo da morte, maior interesse em religiosidade, em espiritualidade. Muitos desses são céticos, não têm crença alguma, né? E após essa experiência de quase morte, passam a ter uma experiência, um interesse muito maior pelas questões de religiosidade, de espiritualidade, valorizam mais família, têm menos apego aos bens materiais, passam a ter mais empatia, né? Mais interesse em auxiliar as pessoas. Vejam que a transformação, né, ela é muito profunda. Alguns demonstram-se uma sensibilidade intuitiva mais aprimorada. Né? Nós vamos relatar um outro caso que está num livro que é de um médico também, um neurocirurgião, que é o Dr. Eben Alexander III, no livro Uma Prova do Céu. Este livro aqui, tá? Uma Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião, a vida após a morte. E aí ele vai relatar um caso que é vivido por ele. O Dr. Eben Alexander passou por uma experiência de quase morte e ele relata este caso que nós vamos contar agora. Então, esse médico, esse neurocirurgião americano, o Dr. Alexander, ele era, primeiro, curioso, ele era cético, né? Era um defensor da lógica científica e ele tentava desmentir, desacreditar as experiências de quase morte, que ele próprio acabou tendo a experiência. Então, esse neurocirurgião, ele teve um tipo raro e grave de meningite bacteriana, ele foi levado ao hospital, ficou em coma profundo por 7 dias, né? E então ele vai relatar que durante esse coma, ele foi levado, depois quando ele retornou, né, dessa situação, ele tem lembranças, e ele vai relatar então que durante esse estado de coma, ele foi levado para uma jornada numa outra dimensão, onde não existia corpo. Segundo o relato dele, havia apenas a consciência. Ele tinha consciência, ele estava ali, mas ele não identificava propriamente o seu corpo. E aí, num primeiro momento, nesse novo plano, nessa nova dimensão, ele tem experiências
primeiro em lugares escuros, lamacentos, e depois ele é levado a vales, a lugares gramados, bonitos, agradáveis. Olha que interessante. Esse médico não é espírita, né? É um neurocirurgião, cético, como eu disse, e que queria contrariar por não acreditar nessas experiências de quase morte. Bom, nesse lugar, um dos relatos que ele faz é que ele viu uma mulher com asas, que ele não identificou quem era, que ele não conhecia, mas ele sentiu uma afinidade muito grande por ela. Foi essa mulher que o recebeu, que o mostrou aquele lugar, e dizia para ele que ele seria uma pessoa muito amada, que ele não tinha o que temer, né? Esse neurocirurgião, ele afirmava que a presença de Deus estava em tudo, ele sentia ali a presença de Deus. Quando os médicos pensaram em suspender o tratamento, que estava muito grave, né, ele então volta do coma. Então, de forma inexplicada, milagrosamente, entre aspas, os seus olhos se abrem e ele começa a retornar daquele processo, né? E aí o que é curioso é que ele, como neurocirurgião, depois de recuperado, ele teve acesso a todos os resultados dos exames que fizeram durante o coma, né? E aí ele mesmo pode constatar que pela gravidade do quadro, não era possível, olhando os exames, que tivesse ocorrido qualquer atividade cerebral durante aquele período. Então, assim, se não tinha atividade cerebral, como é que ele podia ter a recordação, a memória, a lembrança daquelas experiências, né? E aí o fato curioso que é relatado por ele, tem vários, o livro, né, todo o relato dessa experiência que ele teve é muito rico, mas um fato interessante que é narrado pelo Dr. Alexander, ele vai ocorrer 4 meses depois que ele sai do hospital. Ele recebe na sua casa uma fotografia pelo correio de uma de suas irmãs. Essa irmã manda uma foto para ele, e essa foto era de uma outra irmã, bem mais velha, que já havia falecido e que ele não teve a oportunidade de conhecer. Só que quando ele vê aquela foto, ele percebe que aquela irmã dele, que ele não tinha conhecido, e que a outra irmã envia a foto para ele, assim, sem, a princípio, uma justificativa, uma explicação, era daquela mulher com asas que ele tinha visto na experiência de quase morte, que o recebera na outra dimensão. Então isso o impressionou sobremaneira, pelo fato dele ter a lembrança da própria irmã sem ter conhecido a irmã, e que o recebeu naquela jornada que ele viveu de experiência fora do corpo, né? Então é mais um caso interessante e curioso. Bom, qual que é essa relação, então, dessas experiências de quase morte com a doutrina espírita? Eu imagino que, pelos relatos que nós já fizemos aqui, aqueles que estudam, que conhecem a doutrina espírita, já conseguem identificar uma relação muito grande, né, entre esses temas pesquisados na experiência de quase morte e os fundamentos da doutrina espírita. Essa comprovação da existência da vida além da matéria, da vida após a morte, da imortalidade da alma, do espírito, esses temas despertam o interesse, né, da humanidade há milhares de anos. Nós temos esse interesse em saber o que acontece após a morte, a alma imortal mesmo, né? E com a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, através da codificação feita por Allan Kardec, nós temos essa comprovação da existência
do espírito, da imortalidade da alma, da existência do mundo espiritual e de toda a relação existente entre o mundo material e o mundo espiritual. Os espíritos vêm nos revelar. E aí a gente pode fazer a seguinte relação. Né? Quando na EQM os pacientes apresentam um estado de consciência durante a parada cardíaca, durante o coma, numa situação sem atividade cerebral, isso mostra, né, e é o que os pesquisadores estão buscando comprovar, que a mente, que a consciência independe do órgão físico, independe do cérebro do órgão físico para existir. Isso a doutrina espírita já nos apresenta e já nos mostra quando, no Livro dos Espíritos e nas obras da codificação e demais obras, Kardec vai nos dizer, os espíritos vão nos dizer, que o ser humano, nós, encarnados aqui na Terra, somos constituídos de 3 partes. Nós somos o ser pensante, o ser inteligente, o ser moral, que a medicina chama de consciência. Né? Mas o ser consciente, a essência, a inteligência, o ser individualizado, inteligente e moral, é o espírito. Somos nós, espíritos, que estamos ligados ao corpo físico e a todos os órgãos do corpo físico através de um elemento intermediário, que é a terceira parte, que é o perispírito, ou um elemento de ligação entre o espírito e o corpo. Quando encarnados, somos espíritos ligados ao corpo material através desse laço fluídico que é o perispírito. Ao desencarnarmos, esse laço, esse perispírito, se desliga do corpo físico, que vai se decompor, mas que permanece o ser pensante, o ser individualizado, inteligente e moral, que é o espírito. Né? E que no mundo espiritual ele se reveste de um corpo fluídico, que é o perispírito. Então, para nós, esse estado de consciência, durante a parada cardíaca, durante o coma, é o espírito que permanece, que é imortal e que continua consciente. E ele pode perceber aquilo que está acontecendo. Então, o espírito é esse ser pensante, essa consciência que permanece, que prevalece. Né? Quando os pacientes relatam ouvir os médicos declararem que eles estão mortos, né, no momento da aflição, no momento da inconsciência, que ouvem sons diversos, que eles se sentem mover rapidamente através de um túnel, né, e essas experiências que são diferentes, a gente identifica, né, nos ensinamentos da doutrina espírita, que são aquelas sensações, aquelas percepções que o espírito tem, especialmente quando o corpo está fragilizado. Então, na fragilidade do corpo físico, o espírito tem uma capacidade, um potencial maior de perceber antes da desencarnação o que está acontecendo, tem sensações, percepções diversas, faculdades que o espírito tem no mundo espiritual, que são muito mais abrangentes do que a que nós temos aqui. Aqui nós estamos restritos aos 5 sentidos para perceber o mundo à nossa volta. E o espírito desligado do corpo físico, ele tem sensações, percepções ampliadas, muito maiores do que a que nós temos quando encarnados. Né? Esses relatos, né, dessas sensações diferentes, de se mover num túnel e de estar num lugar, de ver coisas diferentes, a gente vê, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que os espíritos vão relatar que no momento da desencarnação, quando eles se veem no mundo espiritual, há uma fase de adaptação, de readaptação, onde o espírito passa por uma
por uma espécie de uma perturbação. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Poderíamos fazer uma analogia muito simples. Quando a gente está num sono profundo, assim, e a gente acorda de repente, aí, onde é que eu estou? O que está acontecendo? A gente está meio perdido, e é o que acontece, né, com essas experiências, com alguns casos, com pacientes que passam por isso sem entender o que ele está vivendo, o que ele está acontecendo, por ser uma experiência muito diferente, né? Quando os pacientes relatam eles terem essa experiência fora do corpo físico, mas na vizinhança daquele ambiente, percebendo, vendo o que está acontecendo naquele ambiente, vendo o seu próprio corpo físico, nós temos conhecimento na doutrina espírita da capacidade de emancipação da alma, ou seja, uma certa liberdade que a alma tem por uma propriedade do perispírito, que é a expansibilidade. O espírito não está preso, não está dentro do próprio corpo, ele está ligado ao corpo, mas com uma capacidade, né, de observar, de perceber, de se libertar sem se desligar do corpo para perceber coisas que estão ao seu redor. Acontece isso durante o sono, por exemplo. Durante o sono, quando o nosso corpo físico está repousando, nós, espíritos, a nossa alma, né, temos essa possibilidade de nos emancipar, de nos libertar e de perceber coisas que estão acontecendo no plano físico e no plano espiritual. Algumas vezes nós lembramos disso, é o sonho, né? Então, isso para nós também não é algo que cause uma estranheza ou uma surpresa. Os relatos de sensação de calma, né, de uma adequação com aquela situação, né, que vai acontecendo com o tempo, é como eu disse, aquele período de perturbação que vai variar de espírito para espírito. Aliás, é interessante que a maioria relata uma sensação de calma, mas tem relatos também de uma situação de medo, de desespero, de lugares sombrios, que varia de espírito para espírito, né? Essa adaptação ao mundo espiritual, à realidade do mundo espiritual, que a doutrina espírita vai nos apresentar e que, dependendo do conhecimento, da evolução, da sintonia que nós temos naquele momento, vai nos levar a lugares calmos, tranquilos, que nos trazem paz ou não. A observação que muitos pacientes dizem ter de não ter um corpo propriamente dito, ou de ter um corpo de uma natureza diferente do corpo físico, a gente consegue entender como sendo o perispírito, né? Que é esse envoltório que Kardec, os espíritos colocam como semimaterial. Na realidade ele é matéria, mas uma matéria muito sutil, muito diferente da nossa, e que dá ao espírito faculdades, possibilidades mais ampliadas do que a nossa, muito mais ampliadas do que a nossa. Então, por isso eles descreverem um corpo de uma natureza diferente da nossa, porque de fato é, né, uma natureza bem diferente. Outro relato que é interessante, que nós vemos muito nos relatos de espíritos, né, na obra, na literatura espírita, são os pacientes de EQM relatarem que ele tem encontros com outros seres que os ajudam. Alguns dizem ter um encontro com Jesus, com um ser iluminado, né, com parentes, com amigos que já desencarnaram. E a gente sabe que isso é bastante comum, né, no Livro dos Espíritos, quando Kardec trata da desencarnação, tem uma pergunta em que Kardec questiona aos espíritos se a gente tem esse encontro, se a gente é recebido, se a gente recebe ajuda nesse processo de desencarnação dos nossos familiares e amigos que já desencarnaram. E os espíritos vão dizer que sim, que nós nos encontramos com eles, que muitas das vezes eles nos recebem, eles nos ajudam nesse processo de desencarnação, e nós vamos nos encontrar com eles, né? Então, algo também que para nós não é uma surpresa. O outro fato que é curioso
né, que é um elemento comum nesses casos de EQM, os pacientes relatarem eles em algum momento eles encontrarem uma espécie de barreira, de fronteira que eles não podem ultrapassar. Eles sentem que precisam retornar à Terra. Então nós poderíamos fazer uma relação com os laços fluídicos que ligam o espírito que está tendo essa experiência de quase morte extracorpórea, mas ele está ligado ao corpo físico, ele não desencarnou ainda, né? A experiência é de quase morte. Então, uma vez que ele não desencarnou, essa barreira, essa fronteira, seria o rompimento dos laços fluídicos, que aí sim levaria à desencarnação, né? Então, essa fronteira, essa barreira que ele relata não poder ultrapassar e que ele sente essa necessidade de retornar, seria os laços fluídicos que ainda o ligam ao corpo físico, né? Após o relatos de EQM, após esse retorno da EQM, muitos têm dificuldade de expressar exatamente o que eles viveram lá. E é curioso que na codificação, em algumas situações, os espíritos dizem a mesma coisa, né? Eles, dependendo de algumas perguntas de Kardec, os espíritos descrevem também essa dificuldade em expressar o que acontece no mundo espiritual, por ser uma dimensão bem diferente da nossa. Então, muitas das vezes são usadas analogias para a gente tentar entender como é a vida no mundo espiritual, mas de fato é difícil expressar na nossa linguagem, porque o que a gente conhece são as coisas que nós estamos percebendo aqui do mundo físico. E a experiência no mundo espiritual, a vivência no mundo espiritual, o que acontece no mundo espiritual, é bastante diferente da nossa experiência no mundo físico. Daí a dificuldade que eles sentem em expressar na nossa linguagem, com as coisas que a gente conhece, o que acontece, né, nessa experiência de quase morte. Finalmente, a EQM, ela afeta profundamente a vida dessas pessoas quando elas se recuperam, quando elas voltam, né, deste quadro. E aí, essa experiência do mundo espiritual, não apenas essa experiência, mas o conhecimento, a crença na existência após a morte, na existência do mundo espiritual, ela de fato transforma as nossas vidas. E quem vive uma experiência dessa, de estar encarnado, passar por uma dificuldade dessa, de risco de perder a sua vida, a sua existência terrena, e de ter a experiência no mundo espiritual, realmente é uma experiência transformadora. E daí as pessoas, então, mudarem o seu estilo de vida, valorizarem mais família, amigos, espiritualidade, religiosidade, passar a fazer o bem às outras pessoas, porque isso realmente transforma qualquer paciente, né, que passe por uma situação dessa. Bom, então, como algumas considerações finais, uma das hipóteses científicas, né, que explicam a experiência de quase morte é a existência de uma consciência além do cérebro. E isso, naturalmente, levaria cientificamente à comprovação da existência e imortalidade da alma, né, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita e é o princípio básico de muitas religiões, né, a existência da alma e a imortalidade da alma, a vida após a morte. De forma que esses relatos de EQM, de experiência de quase morte, eles são vistos com naturalidade, né, pela doutrina espírita. A gente que conhece os fundamentos da doutrina, que conhece a doutrina espírita, não se surpreende com esses relatos e consegue, inclusive, encontrar a explicação para esses casos, para essas experiências inúmeras
que são catalogadas em artigos científicos e que continuam sendo pesquisadas por psiquiatras, por parapsicólogos, por médicos, de um modo geral. Então eu agradeço a atenção, a paciência de todos. Aqueles que tiverem interesse em se aprofundar no assunto, podem inclusive acessar, procurem na internet, no Google, a página da Universidade Federal de Juiz de Fora, e esse núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde, que vão encontrar diversos artigos, vídeos e material muito interessante publicado, divulgado e pesquisado por esse grupo brasileiro que estuda esse tema. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.